o foco do chinês do dia a dia, como o próprio nome já diz, é uma coisa mais prática, por isso que na aula 14 a gente vai começar a aprender a falar sobre hobbies. Então vamos lá. Primeira palavra que a gente tem que aprender a falar é ai hao, que significa literalmente hobby. Ai hao, ai, sozinho. Vou até separar aqui para vocês. Ai, sozinho, significa amor. Então, ai, 我爱你, eu te amo, 我爱你, ni ai, tá, você ama ela, enfim, ou ele. E hao, sozinho, ele muda o tom, né? Fica no terceiro tom, fica hao, significa bom ou bem. Mas nessa palavrinha aqui vira hao. E hao, quando você junta amor com bom, você forma uma outra palavra que significa hobby. Hao. E aí, tendo em vista que essa palavra significa hobby, a gente consegue desenvolver uma pergunta que é a pergunta: qual é o seu hobby? É o seguinte, bem simples também a pergunta. Nida, seu, hao, hobby, hao, shi, é, shi, chama, o que ou qual? Nida, hao, shi, chama, qual é o seu hobby? Então, essa pergunta aqui é o seu hobby. Nida, hao, shi, chama. E aí, essa é a pergunta que você, na China, ou enfim, Taiwan, ou na Singapura, ou em Macau, ou em Hong Kong, você quer usar essa pergunta aqui para conversar com alguém. Às vezes até você não precisa estar na China, mas sei lá, você conheceu um chinesinho aí pelo WeChat, e aí você quer fazer amizade com ele, pergunta o hobby dele. E dá, hao, shi, chama. Então é bem de boa nesse sentido também. Agora, preciso que você repita aí comigo para que sua pronúncia melhore no mandarim. Vamos lá. Nida, seu, sua, nida, hao, quarto tom nas duas partes. Hao, hobby, shi, é, chama, o que, qual, nida, hao, shi, chama, qual é o seu hobby? E aí, para responder essa pergunta, também a estrutura não é muito difícil. 我的 meu, 我的爱好是 meu hobby é, e aí em seguida você vai falar aquilo que você gosta de fazer. Então, vou usar exemplos, obviamente, em português primeiro para ficar bem simples. Digamos que a pessoa chega assim para mim e pergunta: "你的爱好是什么?" Eu falo: 我的爱好是 eu não ia falar em mandarim, acabei falando mandarim, mas enfim. 我的爱好是 ler livros. Meu hobby é ler livros. 我的爱好是玩手机, que é brincar com o celular ou jogar no celular. Então, 我的爱好是 jogar no celular. Eu falo que não vou falar em mandarim e acabo falando. Enfim, você pode colocar o que você quiser aí. Seu hobby é jogar bola, seu hobby é ver TV, ver televisão, ver filme, qualquer coisa nesse sentido, você pode completar. E aí, como eu disse aqui, diferentemente do Brasil, na China é super comum perguntar o hobby da pessoa. E é normal também você, às vezes, por exemplo, lá aqui no Brasil, a gente, pelo menos na minha, quando eu era mais novo, eu tinha uma maldade, não maldade, mas assim, no meu colégio as meninas não falavam muito com os meninos e os meninos não falavam muito com as meninas. E lá na China não tem muito disso, sabe? Os meninos, eles vão te abordar, você sendo estrangeira, e as meninas vão te abordar também, você sendo estrangeiro, e não com segundas intenções, digamos assim. Então, lá tem mais, principalmente quando você é estrangeiro, ambos os sexos vão querer fazer amizade com você e tudo mais, sem intenção, sem segundas intenções. Então você pode algum dia perguntar para uma chinesa só com a intenção de fazer uma amizade com ela, me dá hao shi shama, ou você sendo mulher ou enfim, gostando de se relacionar com homens, pode falar me dá hao shi shama para um homem,
com segundas intenções ou sem segundas intenções de, digamos assim, dessa conversa fluir. Mas, no geral, eles não têm essa maldade que a gente tem aqui no Brasil de, tá falando com a garota é porque gostou dela, enfim, porque quer alguma coisa com ela, tá de treta. Não necessariamente, beleza? Então, primeira palavra-chave aqui dessa primeira parte da aula, how, hobby, beleza?